Era um tempo de guerra. O povo de Israel tremia diante de um inimigo que parecia impossível de vencer, os filisteus. Do outro lado do vale, um gigante de quase 3 metros de altura se erguia dia após dia, desafiando os exércitos do Deus vivo. Seu nome era Golias, um guerreiro experiente, revestido de armadura de bronze, com uma lança cujo ferro pesava o mesmo que uma cabeça de martelo. Cada palavra que saía de sua boca espalhava medo. Durante 40 dias, ele zombava, gritava, afrontava, e ninguém ousava enfrentá-lo, nem mesmo o rei Saul. Foi então que um jovem pastor apareceu no acampamento israelita. Seu nome, Davi. Ele não era soldado, não tinha espada, nem armadura. Era apenas o filho mais novo de Jessé, enviado para levar comida aos irmãos que lutavam na guerra. Mas o que Davi viu naquele campo de batalha não foi apenas um gigante. Ele viu uma afronta contra o nome do Senhor. Enquanto os guerreiros tremiam, Davi se indignou. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou ele. E quando todos duvidaram, quando até seus irmãos zombaram, Davi manteve a calma e respondeu com fé. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse gigante. Davi foi levado à presença do rei Saul. O rei o olhou surpreso e disse: Você é apenas um menino e ele é um guerreiro desde a juventude. Mas Davi insistiu: Não é pela espada nem pela força. O Senhor lutará por mim. Saul, sem outra opção, permitiu. Ofereceu sua própria armadura ao jovem. Mas Davi não conseguiu se mover com aquele peso. Ele a retirou e voltou à simplicidade de quem confia em Deus. Pegou apenas seu cajado, 5 pedras lisas do ribeiro e sua funda, e desceu ao vale sozinho. Enquanto Davi se aproximava, o gigante o viu e riu. Sou eu, por acaso, um cão, para que venha a mim com paus? Zombou Golias. Mas Davi respondeu com firmeza. Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. E então, o improvável aconteceu. Davi correu em direção ao gigante, girou sua funda com precisão e lançou uma pedra. A pedra voou pelo ar, rápida, silenciosa, e atingiu Golias na testa. O gigante cambaleou, perdeu o equilíbrio e caiu com o rosto em terra. Aquele que desafiava todo um exército, foi derrubado por um jovem pastor com fé em Deus. Davi correu até ele, tomou a espada do próprio Golias e cortou sua cabeça. A vitória do improvável se concretizou diante de todos. O povo de Israel gritou de alegria. Os filisteus fugiram apavorados, e Davi foi reconhecido, a partir daquele dia, como o homem segundo o coração de Deus. Mas a verdadeira lição dessa história vai muito além da batalha física. Davi não venceu porque era forte. Ele venceu porque acreditou que Deus era maior. Ele não olhou para o tamanho do inimigo, mas para o tamanho da sua fé. Quando todos viam um gigante invencível, Davi via uma oportunidade para Deus se manifestar. Às vezes os Golias também se levantam em nossa vida. Problemas que parecem intransponíveis, diagnósticos que abalam a alma, dívidas que tiram o sono, medos que nos paralisam. E o inimigo, assim como Golias, insiste em zombar. Você não vai conseguir. Você não é capaz. Você é pequeno demais. Mas é justamente aí que Deus entra. Ele não precisa de guerreiros com armaduras brilhantes. Ele precisa de corações dispostos, de pessoas que, como Davi, confiem mais na promessa do que no tamanho do problema. A fé não elimina o gigante, mas muda a forma como o enxergamos. Porque quando colocamos Deus à frente, o impossível se torna possível. E o que parecia derrota se transforma em testemunho. Davi não era um herói em si mesmo. Ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. E é isso que o torna inspirador. Um rapaz comum com uma fé extraordinária. A vitória de Davi mostra que não é o tamanho do desafio que define o resultado, é a confiança que temos no Senhor. Então, quando o medo vier, quando as circunstâncias gritarem que você não vai vencer, lembre-se, Golias caiu. E se Deus esteve com Davi naquele vale, Ele também está com você no seu. Nenhum gigante é grande demais quando Deus é o seu aliado.
Nenhum obstáculo é forte o suficiente quando a sua força vem do alto. A mesma mão que guiou a pedra de Davi ainda guia aqueles que creem. A vitória pode não vir com espada nem com lança, mas virá, porque o Senhor é quem luta por você. Que esta história te lembre: a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus é maior. O gigante pode ser grande, mas o Deus que está contigo é infinitamente maior. Creia, avance, confie, porque a vitória do improvável ainda acontece, quando o coração permanece firme na fé. Em um tempo de guerra e temor, Israel tremia diante da dor. No vale ecoava a voz do gigante, zombando de Deus com um riso arrogante. Mas entre tendas e lanças no chão, um jovem pastor guardava o coração. Sem espada, sem medo, só fé no olhar. E um sonho maior o fez se levantar. Ninguém acreditou, todos duvidaram, mas o céu ouviu quando os fracos clamaram. Foi pela fé que o improvável venceu. Quando Davi olhou pro alto e creu, a pedra voou, o gigante caiu, e o nome do Senhor ali se ouviu. Não foi pela força, nem pela mão, mas pelo poder da oração. A vitória vem pra quem confia. O Senhor é quem guia. O rei viu um menino e pensou: não dá. Mas Davi respondeu: meu Deus lutará. Rejeitou a armadura, vestiu a coragem e foi só com a funda cumprir sua viagem. O vento girou, a pedra partiu, o som da promessa no vale se ouviu. O chão estremeceu, o medo fugiu, e o povo de Deus de novo sorriu. E quem zombava agora se calou, porque o impossível o céu mostrou. Foi pela fé que o improvável venceu. Quando Davi olhou pro alto e creu, a pedra voou, o gigante caiu, e o nome do Senhor ali se ouviu. Não foi pela força, nem pela mão, mas pelo poder da oração. A vitória vem pra quem confia. Senhor é quem guia. Quando o medo gritar, não olhe pro chão. Levante os olhos, confie então.
estar contigo aqui. Foi pela fé que o improvável venceu, e o gigante enfim se rendeu. A vitória vem de Deus, sim, vem pra quem acredita no